O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximava dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou apedrejar tais mulheres. Tu, o que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo, um após o outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, também para um grupinho que vi que chegou, bem-vindos, e o Senhor vos dê a paz. Estamos a viver este tempo de Quaresma, como dizia ao início, aproxima-se cada vez mais o tempo da Páscoa. E o que é que nós vamos celebrar? O que é que vamos celebrar na Páscoa? A misericórdia de Deus que se inclina, a misericórdia de Deus que se aproxima de nós, a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. As leituras que escutamos são de uma riqueza grande. Não vai dar para comentar tudo, mas eu desafio-vos, ao longo da semana, a voltarem estas leituras, principalmente ao Evangelho. Na primeira leitura, Isaías abre o caminho à esperança. O povo estava a olhar demasiado para o passado. E pela boca de Isaías, Deus diz: Coragem, meu povo! Eu vou preparar uma coisa nova. Coragem! Não fiques agarrado e ancorado no passado. Olha para o futuro. Com esperança. Estamos a celebrar o jubileu da esperança. E a esperança por quê? Porque Deus quer preparar sempre coisas novas na nossa vida. E tantas vezes nós ficamos demasiado agarrados ao passado, às coisas boas do passado. Graças a Deus. Dá graças a Deus por isso. Mas acreditar que também no futuro, mesmo que tenhamos de caminhar, mesmo que tenhamos de ir para a frente, teremos coisas novas. Isso vale para tudo na nossa vida. E quantas vezes na nossa vida vivemos o saudosismo do passado? Quantas vezes na nossa vida nos lamentamos: ai, antigamente aqui era. Então, mas será que Deus não está no nosso presente e no nosso futuro? Em tudo na nossa vida. Eu sei que no domingo passado vos fiz chorar e vos dei uma notícia triste. Mas também aqui, irmãos e irmãs,
É preciso olhar para o futuro. E Deus não nos abandona. Não é Deus que vai sair daqui. Não, Deus não vai sair desta igreja. E por isso também aqui, olhai para o futuro com esperança. Deus não nos abandona. E se ficamos no saudosismo do passado, não estamos a escutar a palavra de Deus que nos chama à confiança. Porque aquilo que nos dá esperança e confiança não são as pessoas, não são sequer os frades, não é o Frei Carlos. Aquilo que nos dá confiança e esperança é a presença de Deus. O Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus que está no meio de nós. No Evangelho encontramos Deus, o Senhor Jesus em Jerusalém, no templo. E aqueles escribas e fariseus, sempre os mesmos, levam a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Em flagrante adultério. Uma mulher. Não sei como é que ela fez a fazer o adultério sozinha, porque vocês ouviram falar do homem. Onde é que ele estava? Se foi apanhada em adultério, não devia estar sozinha. Mas só levaram a mulher. Já aqui diz alguma coisa. Onde é que eu estava? Quem sabe se estava lá também com uma pedra na mão. Os fingimentos, o usar a lei, as injustiças. E às vezes queria usar a lei de Deus para as injustiças. Quantas vezes? Tantas vezes queremos usar a lei e até Deus para atirar pedras. Quantas vezes? Vamos para adiante, senão não saímos daqui. Este Evangelho tanto teria a dizer. Eu queria que nos focássemos, por um lado, naqueles legalistas que a queriam acusar e querem meter a mulher ao meio para a julgar. Mas quem eles queriam julgar não era a mulher, era Jesus. Estão a usar aquela mulher para julgar Jesus. Porque aquela pergunta, mestre, o que é que dizes? Podemos apedrejar ou não? Era uma cilada. Porque se Jesus dissesse, sim, mandem a pedra, podiam acusá-lo a Roma. Porque um judeu não podia condenar ninguém à morte. Por isso é que levaram Jesus a Pilatos. Por isso, e se Jesus dissesse, não, perdoai, pronta, não cumpre a lei, acusavam-no ao povo. Vamos ver o que é que ele diz. Se diz apedrejai, podemos acusá-lo a Pilatos. Se diz perdoai, vamos acusá-lo ao povo. Pensavam que eram chicos espertos. Mas Jesus, aquilo que faz, não é por esperteza, não é para fugir. Porque não fugiu à morte. Aquilo que faz é porque quer revelar verdadeiramente o coração de Deus. A misericórdia de Deus. No domingo passado tivemos o filho pródigo. Tivemos o amor do Pai. E hoje, mais uma vez, Deus, que se revela misericordioso. Diante daquela mulher que estava ali no chão, julgada por todos bem alto, com a pedra na mão, prontos para a lançar. Mestre, o que é que devemos fazer? E Jesus o que é que faz? O que é que faz Jesus? Começa a escrever na areia o quê? Não sabemos. Mas depois vou-vos dizer alguma coisa sobre isso. De qualquer maneira, o que é que faz alguém para escrever no chão? Diz o Evangelho. O que é que ele fez? Inclinou-se para escrever no chão. Como é que alguém escreve no chão? É assim. O que é que se percebe nisto? Como é que ele está diante do outro? A olhar para ele de cima para baixo? Disse o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, recordam-se? Só podemos olhar para alguém de cima para baixo se for para o levantar. Palavras do Papa Francisco. Só podemos olhar alguém de cima para baixo se for para o levantar. Os outros estavam todos a olhar para a mulher de cima para baixo.
Jesus, humildemente, inclina-se sobre a mulher, sobre aquela miséria, sobre aquela mulher que certamente estaria arrependida do seu mal, do seu pecado. Quem sabe o que a levou a isso? E repito, não estava sozinha, mas ali a ser julgada estava sozinha. Jesus inclina-se. Diz Santo Agostinho, está no Frei Dito, diante da miséria, a misericórdia. Jesus inclina-se sobre os nossos males, inclina-se sobre o nosso pecado, e nós tantas vezes ficamos lá bem alto com arrogância para mandar a pedra. Então aquela frase, aquele que estiver sem pecados, atira a primeira pedra. Eu não sei se hoje a mulher não teria morrido apedrejada, porque hoje tantos pensam, não estão, mas tantos pensam que estão sem pecado. Perdemos completamente a ideia do pecado que nos corrói e que corrói os outros. Perdemos tantas vezes. Então havia misericórdia. E Jesus, que diz àquela mulher, ninguém te condenou? No fundo era ele o único que a poderia condenar, era o único que podia lançar a pedra, era ele. Só Deus, só Jesus. No máximo, Maria. Ninguém te condenou? Não. Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, tens uma nova oportunidade. Não voltes. Não voltes a pecar, que o pecado faz mal. O pecado lança ao chão. O pecado corrói. Não voltes a pecar. É isto, irmãos. Às vezes também, como os fariseus, como aqueles judeus, andamos perdidos com tantas leis e até podemos mandar pedras. Que possamos cada vez mais conhecer esta misericórdia de Jesus. Este Jesus que nos fala São Paulo. Conheci São Paulo na primeira leitura. Considerei tudo prejuízo, lancei tudo fora, porque conheci Jesus, o meu Senhor. Jesus, aquele que me traz a misericórdia. Jesus. E diante de Jesus, tudo o resto foi como um lixo, diz São Paulo. Porque fui conquistado por Cristo. Então, que nós possamos também conquistar por Cristo. Porque tantas vezes na nossa vida, quantas coisas pomos diante dele. O ter, o aparecer, a fama, isto, aquilo, e depois Jesus vem lá também no meio. Fomos conquistados por Cristo, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que possamos deixar que, verdadeiramente, contemplar este amor, esta misericórdia, e que nos transforme. Está na hora da história. A história é muito simples. E tem a ver com o Evangelho. O que é que Jesus escreveu, não sabemos. Mas um dia, houve um homem que foi ter com um monge ao deserto. Ia carregado e envergonhado pelos seus pecados. E pediu-lhe que o confessasse. E então contou tudo o que trazia às costas, o peso dos seus pecados, dos seus males. Contou-lhe tudo. A um certo momento disse, tenho vergonha. Então o monge, o que é que fez? Começou a escrever os pecados daquele homem, todos ali na areia do deserto. Escreveu tudo. E disse, olha, conta, está tudo escrito. E o homem disse, então me escreveste na areia, pelo menos tinha escrito na pedra. Ali na areia, isso vai desaparecer tudo. E o monge disse-lhe, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Deus manda o vento da sua misericórdia que apaga tudo, como vai apagar o vento aqui na areia. Então que nós possamos sentir este vento da misericórdia que quer apagar
que quer que nós possamos acolher a sua misericórdia e ser misericordiosos connosco próprios. Às vezes nós não perdoamos a nós mesmos. Ser misericordiosos com os outros e possamos deixar que este Deus nos transforme. Este Deus prepare, como dizia na primeira leitura, coisas novas na nossa vida. E Ele tem sempre um projeto novo, um projeto de amor para nós.